Olá, audiência querida, bem-vindos mais uma vez ao FAPSicast, o podcast da FAPSI, onde a gente fala de conhecimentos que são necessários para a sua vida. E hoje você vai descobrir um tema muito legal com a gente. Olá, Henrique, bem-vindo. Olá para todo mundo. É ótimo estar aqui com essa diversidade de temas. A gente falou bastante de psicologia, a gente vai falar um pouco de tecnologia e hoje vamos falar de trabalho. Acho que o bacana é que a gente, quem não sabe, o podcast começou faz tempo. A gente está falando aqui faz um tempão sobre trabalho, sobre ocupações, sobre carreiras e agora a gente vai trazer oficialmente o assunto com uma grande convidada. Quero agradecer demais a participação e a presença aqui hoje da Fabiola Molina. Obrigado por estar com a gente aqui hoje. Foi muito bom você ter aceito o nosso convite. Acho que vai ser uma excelente contribuição. E acho que é importante você aproveitar e falar um pouquinho de você. Ai, obrigada. Agradeço o convite por estar aqui hoje com vocês. Para mim é uma honra poder levar um pouquinho de uma humilde contribuição, né, para esse tema tão amplo de trabalho e carreira. Então é um prazer estar com vocês e com todo o público também. Bom, então vamos lá, né? Eu trabalho já há um pouco mais de 17 anos com a inclusão de jovens no mercado de trabalho, através de programas de estágio, aprendizagem, tenho um contato muito próximo com diversos empresários, recursos humanos, e sempre me chamou muito a atenção como é feita a colocação das pessoas no mercado de trabalho e o seu desenvolvimento também, porque muitas vezes essas oportunidades elas dão certo e muitas vezes não dão por movimentos de ambos os lados e do cenário econômico também, né? Então, como essa pessoa é recebida dentro da empresa, como é feito o treinamento, como esse empresário também dedica a passagem desse bastão que é tão difícil, né? Que é até então ele que fazia as atividades, aí passa a delegar ela para uma outra pessoa que vai fazer de um jeito diferente, que aquele comecinho vai errar, tem que treinar e tudo mais. E sempre foi surgindo muitas curiosidades dentro da minha cabeça de como que eu poderia ajudar melhor esse ingresso no mercado de trabalho e esse desenvolvimento. E aí eu fui me especializando, fui ficando nesse movimento curioso, né? Eu fui me aproximando cada vez mais da área de recursos humanos, então eu procurei também me especializar academicamente, né? Cheguei a começar a fazer psicologia, precisei interromper porque surgiu uma oportunidade de eu fazer um mestrado na USP aqui de Ribeirão Preto em psicologia, então eu faço mestrado na parte de carreira e desenvolvimento socioemocional de jovens, principalmente área de estudo. Passei a fazer parte da BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos. Desde 2017, passei por várias áreas lá dentro. E aí, agora, né, desde o ano passado, eu estou como diretora regional da BRH. Atuo há 17 anos no CIE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, né, através dessa colocação do mercado. Aí eu vou me apaixonando, vou mergulhando cada vez mais, né? E começaram a surgir convites para eu fazer treinamentos, fazer mentoria, fazer um trabalho de desenvolvimento de líderes, né, com essas indagações todas. Tenho alguns clientes particulares também que eu faço esse trabalho de orientação. E também faço parte do Grupo de Mulheres do Brasil como voluntária em algumas ações, principalmente dentro das escolas e algumas ações com mulheres também, que acho que é muito importante essa união desse grupo que tem tantas habilidades e tem tanta sobrecarga também e tanto a contribuir com o mercado de trabalho. A gente vê cada vez mais as mulheres sendo empreendedoras, chefes de família, tudo. Então, eu vou ingressando. Assim, eu falo que eu sou como se fosse uma esponjinha, que eu gosto muito da área e aí as oportunidades vão surgindo também. Então, aí a gente já vai vendo como o trabalho e a educação, eu acho que mudou muito a minha vida. Eu sempre falo que o trabalho e a educação mudam a vida das pessoas, porque surgem oportunidades. E quanto mais a gente se capacita, mais elas acontecem. E acreditando tudo isso, vivenciando na pele, né, que venho de uma família muito simples, mas as oportunidades foram surgindo, eu fui construindo a minha vida, crescendo, tudo. Eu gosto muito de levar essa fala, assim, por onde eu vou, da gente se preparar muito para esse mundo em transição, através do mercado de trabalho, e tem sido muito, muito vantajoso, muito, muito rico para mim. Eu aprendo muito com as pessoas com quem eu converso, com vocês aqui, a gente já teve uma conversa prévia, já aprendi várias coisas legais. A gente fofoca muito antes de começar o capítulo, só para vocês saberem. Essa câmera já tinha que estar ligada antes já, né? Já surgiu muita coisa boa aqui. Então, é um prazer estar aqui com vocês e poder levar um pouquinho desse bate-papo gostoso que a gente já teve inicialmente para todo mundo. Fabiola, obrigada. Grande autoridade com a gente. Deveria ser um podcast de 3 dias, para a gente saber tudo, para a gente sugar tudo. Mas vamos tentar começar do começo. E acho que eu gostaria de saber quando começa a nossa carreira? Porque eu olho para você, uma pessoa assim tão pronta, né? Já uma autoridade, dá a impressão que você foi colocada aí, com a pinça, né? Olha,
Como começa a carreira? De onde a gente sai? De onde a gente brota? Eu achei demais essa fala. Só acabei de lembrar, anteontem, uma pessoa que esteve comigo no evento, ela falou assim, Fabiola, queria ser igual a você. Eu pensei assim comigo, sabe de nada, inocente. Melhor não, amiga. Tantas coisas passei, né, para poder chegar até aqui. Pois e é muito legal. A gente vai se transformando, né? Como se fosse realmente assim uma borboleta. A gente vai se transformando ao longo da vida. Eu acho que a carreira, ela começa, na verdade, desde pequeno, né? Desde aquelas perguntas que os pais fazem, o que você quer ser quando crescer. Eu acho que ainda até um pouco antes, pensando bem, quando a criança começa a perceber que o pai sai de casa e vai trabalhar. Né? Onde você está indo? Eu estou indo para o trabalho. Aí ele começa a perguntar, mas o que é o trabalho? Onde é esse lugar? E aí começa a entender que existe um mundo fora da casa dele, né? O que é a profissão do professor que está ali com você o dia inteiro? E aí ela vai entendendo que existem diversos cenários de atuação para o futuro, onde ela vai ter o dinheirinho dela, vai construir a vida dela. Então, assim, desde pequenininho, essas observações de como eu vejo a satisfação dos meus pais com o trabalho deles, que tem gente que vê o pai fazendo uma atividade que não gosta, fala, eu quero tudo, menos essa. Mas porque viu que o pai não é feliz. Mas pelo modelo, né? Pelo modelo, exatamente. De relação com o trabalho também, né? Isso. Só que tem tantas pessoas que às vezes estão na mesma profissão e são super felizes, né? A maneira como ela foi inserida naquele contexto. Mas a escola também, acho que é um grande momento para desenvolver essas habilidades de carreira, de ter papos de carreira. Que eu sou uma das pessoas que lutam pela causa de uma orientação profissional dentro das escolas. Agora a gente vê aí uma mudança da BNCC, colocando projeto de vida, né, dentro das escolas. Ainda é um projeto muito inicial, que ainda está no momento de preparo dos professores para que eles possam abordar esses alunos. Existe um projeto de lei para que toda escola tivesse um psicólogo para lidar não só com as relações sociais, mas também com essas de orientação profissional e que ainda não vingou no Brasil, infelizmente, mas estamos nesse caminho, nessa luta, né? Então, a escola ela pode ser um grande momento para poder fortalecer essas habilidades, mas, além disso, a curiosidade. É ter esse olhar atento de que, assim, onde que eu me insiro no futuro? Perceber um pouco melhor essas suas habilidades. Eu sou uma pessoa que eu tendo mais para humanas, eu tendo mais para exatas, eu tendo mais para a área da saúde. Conversar com as pessoas sobre as suas carreiras, né? Com seus tios, com seus pares, com seus colegas. Mas o que você faz? O que é legal? Não? Porque se você for deixar para pensar isso só na hora do vestibular, você vai entrar em crise. Porque hoje tem tantas opções de faculdade. E aí tem de faculdade, tem cursos longos, tem cursos mais curtos. Tem muitas coisas que você aprende também espontaneamente, que você já pode ir desenvolvendo antes desse momento do ingresso, né, no nível superior. Então, a carreira, ela começa desde muito jovem. Além de que, por exemplo, eu sou uma pessoa que quando eu tinha mais ou menos colocar uns 12 anos, assim, eu comecei a fazer um curso de pintura em pano de prato. E aí eu pintava aqueles frutas, flores e tal, e tava ficando bonito o negócio, né? Tava ficando legal, a professora me chamou para ajudar, né? Ficar de monitora nos outros alunos. Aí ficava tão bonito, minha mãe falou assim, eu vou fazer o biquinho de crochê. Isso, de crochê no pano de prato. Aí eu falei, mãe, vamos vender? Olha como é que vão surgindo as habilidades. Vamos vender, né? A gente era uma família muito simples, né? Não sobrava dinheiro no final do dia, no final do mês. Então, ok, vamos começar a vender. Aí ia a Fabiola com o paninho de prato lá para vender para as tias, para vender para as pessoas, para os vizinhos que conhecia. Aí as habilidades começam a ser treinadas. Esse foi seu primeiro emprego, então? Meu primeiro emprego com 12 anos, vendendo pano de prato. Não parei artesã. aí. Artesã, exatamente, artesã. Aí depois eu comecei a vender sabonete que eu fazia. Aí eu fui fazer boneca de lã, aí eu fui fazer cartõezinhos de papel vegetal, né? Eu tenho 38 anos, então tô chegando nos 39. Então, isso lá atrás, naquela época não tinha internet que a gente aprendia. Eu fazia aula no postinho de saúde, né? Que tinha aquelas aulas para comunidade ali local. Então, eu já fui descobrindo que eu tenho um jeito para ser vendedora, para ser empresária. Aí eu fui fazer doces para fora. Tive uma empresa durante 8 anos de doce. Eu não contei na nossa conversa inicial. Vila de chocolate, tá? Gente! E aí vai desenvolvendo essas habilidades, exato. Olha. E aí vou cair nos recursos humanos, porque tudo são pessoas, né? E as pessoas às vezes não percebem essa construção que vai acontecendo ao longo da história, que são as características pessoais, mas que também são construção de habilidades, competências, que vão influenciar a escolha profissional, mas vão determinar, né,
qualidade daquele profissional no futuro, né? E é tão legal, porque às vezes eu pego gente querendo fazer currículo e falar assim, eu nunca trabalhei, nunca fiz nada, o que eu coloco no meu currículo? Aí você começa a conversar com a pessoa, mas você nunca fez nenhuma atividade? Eu sou voluntária na igreja, eu dou aula para as crianças disso, eu faço aquilo, eu ajudo em tal lugar. Olha tanta coisa legal que você já pode colocar no seu currículo. Então, até reconhecer as próprias habilidades é um processo de amadurecimento interno, né? Então, por isso que também a qualidade com as conversas que a gente tem, com as pessoas que estão ao nosso redor, tudo, influencia até na maneira com que a gente se percebe, não é verdade? Sim, eu acho que a gente tem bastante preconceito ainda quanto ao que vende e o que não vende. Quando a gente vai fazer psicologia mesmo, as pessoas perguntam o quê? Mas isso dá dinheiro, né? Quem dá dinheiro é o Silvio Santos, né? As outras coisas, não sei se elas dão dinheiro, mas a gente tem esse preconceito de que algumas atividades, muitas vezes, por exemplo, a atividade do artesão, artesão não, porque ganha pouco. Sim. Então, quando a gente vai percebendo essas atividades, pode ter um certo conflito também. Mas é isso que eu sei fazer, só que isso não dá para vender. Como você está falando dessa pessoa que tem um trabalho importante na comunidade, mas não entende que é uma professora, que é uma administradora. Sim. Não percebe dessa forma. Assim como também tem uma supervalorização da exposição de rendimentos, né? A pessoa que mostra que ganha muito, que fatura muito em pouco tempo, cria-se uma ilusão sobre a maneira de trabalhar e obter recursos, né? Isso está acontecendo tanto ultimamente, né? E às vezes eu me assusto um pouco quando a gente pega a internet e vê lá, a pessoa de 25 anos já é milionário, gera uma ansiedade nas outras que não conseguiram a mesma coisa, porque isso é a exceção da exceção da exceção. É igual ser jogador de futebol, né? Jogador de futebol são pouquíssimos que realmente são milionários, que dão muito certo. E são as histórias que as pessoas usam como inspiração, porque muitas vezes são pessoas que não têm uma formação ou tecnicamente não se prepararam para alguma profissão. Então parece ser um atalho, né? Vou fazer o que ele faz porque ele ganhou dinheiro rápido. E não necessariamente a pessoa vai conseguir a construção, porque muitas coisas você vai fazer que vão dar certo e outras coisas não. Então, eu também acho que a gente tem que ter muito uma estratégia de vida e uma visão de mercado muito grande. Por isso que é muito importante a leitura. A leitura, ler o jornal, ler as revistas, entender sobre empreendedorismo, participar de programas de formação de empreendedor. Porque, por exemplo, quando a gente pensa, vem de um estereótipo, artesão não ganha muito. Conheço o artesão que vende para a Europa e ganha em euro. Assim, hoje, com a internet, não existe mais limitação. Tudo vai depender da estratégia que eu tenho e como eu me coloco no mercado. Só que se eu ficar olhando... tem gente que quer essa amplitude, por exemplo, de uma venda internacional. Tem gente que não quer vender para o vizinho, quer vender para o bairro. Então, o que me faz feliz? Né? O que eu quero com esse negócio? É uma coisa que você tem que parar para pensar. Se eu quero vender para o mundo, então eu vou ter que trabalhar o inglês, eu vou ter que trabalhar os meus contatos de network para uma venda internacional, eu vou ter que participar de uma feira internacional. Não, eu quero só aqui. Então, eu vou me especializar com essa região. Então, depende do que eu quero para o meu futuro. Mas tudo é possível. Eu sou da frase do tudo é possível. É só não olhar só para os fins, né? Olhar para os meios para a obtenção desses fins, porque a gente sabe que quando a gente vê a história, que dinheiro rápido geralmente não tem origem certa, né? Então, a gente sabe que todo o trabalho que gera muito resultado pessoal de satisfação ou resultado financeiro para a pessoa depende de uma construção, né? Seja um trabalho muito simpático do vendedor, um trabalho do artesão bem feito, um trabalho muito competente para quem vai para o mercado financeiro, que precisa de uma formação, mas existe uma carreira a ser traçada sempre, né? E as abdicações. Quantas coisas que a pessoa teve que abrir mão para construir essa carreira, né? Hoje fala-se muito em qualidade de vida, que você tem que viajar bastante, que você tem que valorizar a sua hora de lazer. Eu acho que a vida é a busca do equilíbrio, né? A gente, de fato, tem que valorizar todas essas coisas, até para não adoecer. Mas também, para você ter sucesso na sua carreira, você vai ter que abdicar muitas coisas. Então, se eu trilho, por exemplo, eu imaginei, na hora que eu ouvi você falar, eu já imaginei um Cristiano Ronaldo, por exemplo. Todo mundo olha e fala assim, nossa, o cara é o máximo, né? Só que aí você pega um documentário dele, que tem disponível aí nas redes de streaming, você vê a vida dele, né? Ele é o primeiro a entrar no campo, o último a sair. A alimentação é impecável, não existe o dia do lixo para comer um chocolatinho, né? Não, é tudo muito bem pensado. É uma vida dedicada àquilo. Então, eu estou disposta... De um acidente, né? De uma lesão qualquer.
acontecer uma lesão, ele perde a carreira dele, né? Então, assim, você tem que estar preparado psicologicamente também para isso. Se ele vai se recuperar ou não. Alto, né? Exatamente. Então, aquilo que não está no palco, né? O que, na hora que você tem uma peça de teatro, ali na hora do palco, você está vendo a entrega. Mas e todo o ensaio que teve antes, né? O músico, antes de apresentar, quantas horas ele ficou estudando antes, quantas abdicações, tudo. E assim, é para tudo da carreira. A gente acha que as coisas vêm fácil, só que não vem fácil, não. E se vem fácil, vai fácil. Também é uma crença popular essa, né? O que vem fácil, vai fácil. Então, tem que lutar para poder continuar com tudo aquilo que foi construído. E pensando aqui na sua própria história, nem tudo que vem também vai permanecer, porque você começou lá com pano de prato, sua mãe ajudou no empreendimento, depois vieram os doces, e hoje você é uma autoridade em recursos humanos. Então, ai, Fabíola, não tem mais carreira para sempre? Tipo assim, vou começar fazendo isso e vou fazer isso há 80 anos. Ou você planejou assim? Não, o que é para sempre na vida, né? Eu tô bem nesse momento de vida pensando sobre essas coisas, né? O que é para sempre na vida? Nada. E até o jovem, na hora de escolher uma carreira, escolher um curso, vem com aquele peso, né? De, ai, mas eu vou fazer isso a vida toda. Não necessariamente. Aí eu fiz administração, depois eu quis fazer psicologia. Na verdade, eu queria fazer psicologia, mas não tinha dinheiro, né? Para fazer um curso caro. Não tinha, eu vim da escola pública, na época não tinha lei de cotas, que eu podia concorrer para tentar entrar. Então, fui fazer administração, porque eu precisava trabalhar para poder pagar a faculdade, a administração tinha mais vagas. E aí, então, eu acho que eu sou uma pessoa que eu fui construindo as oportunidades de acordo com o momento. Então, ó, no momento, é isso. Quais as opções que eu tenho? São essas. Aí, depois surgiu uma oportunidade para outra coisa. O que eu faço bem? Por exemplo, os doces, eles surgiram quando eu comprei meu carro. Quando eu comprei meu carro, o dinheiro ficou curto, porque ter um carro é ter um filho, né? O valor do combustível, manutenção do carro, tudo, o salário era pouco. E agora, o que eu vou fazer? Eu cozinhava bem. Então, aí uma pessoa falou para mim, Fabíola, por que você não começa a vender pão de mel? Que aí, eu trabalhava dentro do CIE, dentro da prefeitura, que era cliente. Tinha uma sala ali da prefeitura. E aí, eu comecei a fazer pão de mel, todo mundo que estava ali comprava. Aí, de repente, Fabíola, você não faz torta, bolo? Faço. Aí fui aprender como é que fazia. E aí fui aumentando. Aí, de repente, estava fazendo ovo de Páscoa. Durante 4 anos, eu tirava férias para fazer ovo de Páscoa. Aí, esse momento de transição aumentou muito as encomendas e eu comecei a não dar conta de fazer tudo. E aí chegou um momento que eu tinha que tomar uma decisão, né? Ou eu ficava com um ou eu ficava com o outro. Eu cheguei a passar mal, quase que eu desmaiei de tanta encomenda que eu tinha, porque às vezes eu ia na hora do almoço, ia no mercado, acordava de madrugada para começar uma receita, para terminar à noite. Gente. Uma loucura, mas porque tudo estava dando certo. E aí, quando eu ia levar, eu tinha uma cestinha. Eu falo que naquela época a gente não tinha máquina fotográfica igual tem hoje em dia, né? Eu não tenho nenhuma foto com a minha cestinha vermelha, que eu levava em alguns lugares da prefeitura para vender os meus doces. Então, eu chegava, eu era a menina do doce. E, às vezes, eu chegava, as pessoas... Aí, como é que os valores da gente vai tomando esses nortes, né? O importante reconhecer. Muitas vezes eu ia vender o doce, a pessoa falava para mim, mas eu tô de dieta, mas o fulano é diabético. Vinha um negocinho para mim de que eu tava levando algo que ia prejudicar a pessoa por estar levando aquele doce, né? E aí, eu comecei a mudar para a linha saudável, porque eu também gosto muito de alimentos saudáveis. Eu falo que eu postos em muitas coisas. E aí eu fiz uma receita de biscoitos saudáveis, aí eu fui ver ponto de venda, era muito caro, o que eu queria entrava como indústria, então eu ia ter que investir um dinheiro alto. E aí eu tive que tomar uma decisão. Foi surgindo a oportunidade dessas dúvidas de carreira. Eu falei, bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar com a parte de recursos humanos, desenvolvimento humano, que eu gosto tanto, ou eu vou continuar com os doces e abrir mão disso? E aí, na hora, acho que Deus conversa com a gente, né? Eu falei, não, eu vou dar um tempo dos doces e vou investir na carreira de desenvolvimento. E fui me encantando cada vez mais. Hoje não passa pela minha cabeça fazer doce novamente. Mas eu sei que se eu precisar um dia, sou boa nisso também. E agora a gente também sabe, hein? Se precisar de uma torta, alguma coisa diferente, Fabíola. Páscoa chegando, né? Quem sabe a gente acerta no dia da folga dela, que eu acho um pouco difícil, mas pode acontecer. Agora, Fabíola, você falou uma coisa muito interessante, que eu acho que é uma coisa que afeta a vida de muitas pessoas que talvez estejam também assistindo a gente agora aqui. Existe um momento na carreira em que você, de certa maneira, está dando certo, né? As coisas estão indo bem, às vezes a pessoa está bem empregada, ganha bem, às vezes ela passou no concurso público, né? Que é uma coisa difícil e geralmente teve um custo muito alto para chegar lá e as coisas estão dando certo, mas começa a ter um sofrimento. Ela fala assim, mas teu emprego é bom, você ganha bem, mas a pessoa sofre, porque percebe outras possibilidades ou a insatisfação com aquele emprego. Acho que é um momento muito difícil na carreira, né? O que você diria para a pessoa que está nesse momento?
passando por esse conflito, né? Tô aqui, tá indo bem, o que eu faço? Vai pra terapia. Obrigada, Fabíola. Já fizemos amizades aqui, ó. Eu acho que é super importante, porque é um processo de autoconhecimento, né? Exato. É porque abrir mão, né? Igual eu falei lá atrás, as abdicações, né? Para poder construir essa carreira. Abrir mão é muito difícil, porque ainda mais quando tudo tá dando certo, né? Eu tava nessa fala aqui inicialmente. Eu tô no momento que eu tô com vários projetos e todos estão indo bem novamente, né? São as coisas mais difíceis, né? Escolher entre coisas boas. Escolher entre coisas boas é muito difícil, porque você se identifica com tudo, né? E até os doces também. Eu amava fazer os doces. Tá lá, eu não consigo me desfazer das fotos, assim. Ela tem um lado muito forte em mim. Meu primeiro CNPJ saiu dali, né? Assim, eu acho que a gente cresce muito com esses momentos de eu estudo e trabalho aqui novamente, né? Assim, com esses momentos que você aprende e coloca em prática. Porque também só aprender e não colocar em prática, acho que deu todo o conhecimento, assim, dentro de nós não faz muito sentido. Eu sou muito de... A gente precisa ampliar isso num negócio, numa aula, Mas surgiu numa de conversa. você ter essas outras habilidades, né? Que foram construídas. Por exemplo, a habilidade da fala, né? Que a gente estava conversando aqui até antes. Para mim, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, mas eu acho que esse momento de você ir lá e oferecer um pano de prato, novinha, oferecer um brinco, eu fiz brinco também, fiz montagem de foto, gente. Fazer as coisas para vender, por quê? Porque eu queria um dinheirinho para comprar algumas coisas, né? Então, assim, vai desenvolvendo essas habilidades. E aí é um processo de busca, respondendo a sua pergunta, de autoconhecimento do que me enche mais, né? Eu não acredito naquela frase, encontre o que você ama, que você não vai trabalhar nenhum dia, né? Não acredito, isso é totalmente romantizado e ilusório. Tem dia que eu não tô afim, tem dia que eu não quero, tem dia que eu queria estar em casa. E tá tudo bem. E tá tudo bem, a gente supera isso, mas assim, você vê a evolução do outro, como que é aquela conversa, como aquele atendimento, ou como o emprego da pessoa, né? Falando aqui dos estágios, da aprendizagem, o tanto que mudou a vida do outro faz com que a dificuldade que você passa ganhe um outro sentido, ganhe um outro propósito, né? É muito mais gostoso você ficar deitadinho ali, vendo só televisão, filme, Netflix, você nem se colocar em risco, porque quando você se propõe um negócio, se propõe algo novo, você tem a chance de não dar certo também, não dá a chance de errar. Só que quando você vai testando e vendo que você consegue, acho que é legal também a gente se propor metas mais suaves, né? Você não precisa... Você tem que ter um rumo, só em grande, né? Igual fala, só em grande, ok. Mas quais são as etapas para você cumprir esse sonho? Porque se você já mirar lá em cima, a chance de você se frustrar, ela é muito grande. Às vezes falar, não, eu não vou tentar novamente. Por exemplo, quem está buscando emprego, trazendo para o cenário de emprego. A pessoa, às vezes, pode ter... feito várias entrevistas e não ter passado em nenhuma. Aí ela começa a sentir que eu não sou capaz de passar em uma entrevista e para de procurar emprego, que acho que é uma coisa que a gente vê muito no cenário atual, né? Muitas pessoas desempregadas, mas eu ouço ao mesmo tempo das empresas que as pessoas marcam de ir na entrevista e não comparecem. Ou então, às vezes, eu estou falando com alguém que está procurando emprego, a pessoa me pergunta quantos vão ter no processo seletivo. Antes de ir. Então, assim, vai ter 10 pessoas, então eu nem vou, porque acha que não vai conseguir. Então, a gente chama isso de crenças de autoeficácia, né? Quanto que a pessoa sente que ela é capaz de conseguir. Só que se eu não testar, se eu não sair desse momento aquele momento que você tem, do momento da liberdade é o momento da decisão, né? Assim, entre o próximo passo, aquele pensamento que você tem entre o próximo passo. Não, eu vou nessa entrevista? Ok, você vai. Só que o quanto que você se preparou para aquela entrevista? E aí é que é legal você ter, por exemplo, um trabalho de orientação profissional, ou então fazer um curso que vai te ajudar a passar num processo seletivo, conversar com pessoas que já fizeram um processo, que foram assertivas, ter essas conversas com seus colegas, com seus pares. O que você fez para conseguir essa vaga? Então, aquelas diquinhas de ouro, assim, de eu vou conhecer um pouco mais da empresa, eu vou olhar se meu currículo tem erro de português. Eu recebo muito currículo. Olha, eu vou falar que mais de 80% dos currículos que eu recebo, a pessoa nem bom dia escreve no e-mail. Ela anexa o currículo e pronto. Tipo, currículo, assunto. Faça o que você quiser.
Cadê o bom dia? Meu nome é fulano de tal. Estou concorrendo, eu gostaria de concorrer para a vaga tal. Estou à disposição para uma entrevista. Sabe aquela apresentação inicial da educação? O processo seletivo começa ali. E eu recebo a maioria dos currículos, só o currículo. Tipo, pra mim é como se fosse assim, uma porta na cara, né? Assim, como assim só me manda o currículo? Mandava pro WhatsApp. E aí, beleza? Currículo. Nem escreve aí, beleza, só manda o currículo. Eu não estou interessado em como você está, só receba o meu currículo, por favor. Tipo, a minha parte eu fiz, te mandei o currículo. Só que como você fez a sua parte? Fabiola, um segredo que nós vamos... Agora não vai ser mais, né? Só entre nós esse segredo. Isso, eu me sinto às vezes um pouco má, porque inclusive para indicar colegas... Desculpe, colegas, mas é verdade. Para indicar colegas profissionais, eu não posso atender o paciente. Eu escolho também pessoas que se apresentam melhor. Mas não tenha dúvida que eu, como professor, faço a mesma coisa. E eu me sinto rude por fazer isso, porque, nossa, só porque a pessoa fala seja, não quer dizer que ela não seja uma boa psicóloga, mas eu não consigo indicar. As empresas têm isso também, elas... Você está me dizendo, né, sobre receber um currículo sem a mínima cortesia. Já elimina-se esse candidato? Com certeza. Pensa que o funcionário, ele está representando a empresa no momento com o cliente. Então, se ele fala seja, como que eu vou contratar uma pessoa que fale seja com o meu cliente? Eu quero uma pessoa que me represente bem para o cliente. Então, principalmente as funções de atendimento, é muito vista essa maneira com que a pessoa se veste, que a pessoa fala, que a pessoa escreve, se ela escreve bem ou não. A gente sabe a dificuldade que a gente tem muito com a escrita hoje em dia nos processos seletivos. Então, por isso que é muito pedido redação, porque aí, na verdade, a pessoa quer ver como ela escreve, como ela argumenta, como ela traz uma situação. Tá ali na fila de espera fazendo uma redação, não é à toa, porque ela quer que veja isso. Eu me coloco nessa situação também. Como eu conheço muita gente, eu conheço muito contratante e muita gente que procura emprego me indica, a pessoa fala, Fabiola, você não pode indicar alguém para a empresa tal? Eu tenho medo de indicar. Sabe por quê? Porque o meu nome vai junto. Se der algum problema para aquela pessoa na empresa, o que vão falar? Foi a Fabiola que indicou. Da Fabiola. Eu acho importante só fazer um recorte daqui. A gente está falando, obviamente, aqui dentro de uma linha de raciocínio entre cargos em que a gente sabe que exige uma comunicação boa e por isso acho que é um pré-requisito que haja, né, uma boa comunicação. A gente está falando de cargos em que a pessoa está se apresentando via currículo. Então, não quer dizer que a pessoa que não teve acesso ao ensino formal ou que não teve oportunidades e por isso fala errado, ela esteja discriminada no mercado. A gente não está discriminando as pessoas, mas colocando que talvez em algumas vagas onde comunicação seja um pré-requisito, tem que ser bem apresentado desde o começo. Mas em outras vagas em que a gente sabe em que o nível técnico, né, não é o nível associado a uma formação tradicional, a gente sabe que as competências vão ser outras, as habilidades vão ser outras que a gente vai analisar. Né, para ter essa ressalva em que a gente não está selecionando discriminatoriamente as pessoas. Né? Perfeito. Às vezes pode ser que tenha uma habilidade mais técnica e operacional. Vamos supor, uma pessoa que trabalha com a parte de artesão, por exemplo, que são habilidades manuais, ou uma pessoa que trabalha... Hoje a gente tem muita coisa com a área de logística, né? A área de logística está imensa, a gente abre muita vaga, tem venda de e-commerce, e aí precisa separar o pedido, precisa organizar essa entrega que precisa ser rápido, ágil, aí são outras competências que são propostas. Por exemplo, um pensamento de solucionar problemas rápido, uma pessoa que seja rápida, já usei algumas vezes a palavra, mas são outras habilidades feitas. Só que, porém, existem habilidades que são essenciais em qualquer profissão. Então, aí a gente tem que perceber também, vamos supor, se eu não falo muito bem, então o que eu posso fazer para melhorar isso? Porque isso vai ser um limitador na minha vida. Se eu tenho planos, se eu tenho sonhos de ir além de onde eu estou, eu preciso reconhecer essas habilidades que precisam ser melhoradas, encará-las de frente. Olha, por exemplo, eu lembro que outro dia eu achei na casa da minha mãe um caderninho de receita meu. De quando eu adorava assistir Ana Maria Braga. Eu já vi que eu fazia as coisinhas, né, de cozinhar. Eu sempre gostei de cozinhar. Meu pai cozinha maravilhosamente bem, meu irmão também. Minha mãe agora tá uma cozinheira espetacular. Depois que ela aposentou, ela aprimorou ainda mais essas habilidades. Que delícia. Então, venho de uma família que cozinha bem. Então, eu sempre gostei. E aí, eu peguei um caderninho meu da Ana Maria Braga. Gente, tinha tanto erro de português. Tinha tanto erro que eu falava, gente... Eu olho, às vezes, a ficha do jovem que tem tanto erro de português. Olha só, eu também errava
nessa época. Eu falo muito para o empresário isso. Não discrimine no processo seletivo, porque existem muitas habilidades que podem ser treinadas. Só que depende dos dois. Depende do empregador entender que aquilo pode ser treinado e fornecer ferramentas de treinamento, por exemplo, e também uma predisposição de quem está entrando de falar, olha, eu quero melhorar. E eu vou trabalhar para isso, eu vou ler mais, eu vou escrever melhor. Se o meu gestor faz uma crítica construtiva, fala, olha, você precisa melhorar nisso. Eu entender que essa crítica não é a minha pessoa, é a minha habilidade e que ela quer que eu seja melhor. Porque se ela vê um cargo melhor para mim, vamos supor, trabalho num supermercado e eu sou empacotador nesse supermercado, eu quero virar caixa. Então, eu preciso ter a habilidade da digitação e do cálculo, por exemplo. Ou então eu quero virar um líder dentro desse supermercado. Eu vou ser referência para essas pessoas. Então, eu preciso me capacitar. Outro dia eu estava falando com uma pessoa que ela trabalhava na faxina de um local que eu conheço. E essa empresa terceirizada propôs para ela ser líder de algumas outras pessoas que trabalham na limpeza. Aí eu perguntei para ela, eu falei, fulana, e você já fez algum curso de liderança? Não, nunca fiz. Olha, mas agora você é líder, então não é legal você se preparar bem para esse cargo? Seria legal. Mas eu não gosto de estudar. Falei, mas se você estudar, você vai ser uma líder melhor, seu salário vai aumentar, você vai ter outras oportunidades dentro da empresa, porque ela já viu que você é um potencial, ela já viu que você pode se destacar, só que depende de você também se capacitar para construir outras oportunidades. Você já viu o curso EAD, você já viu o curso nas escolas tais, você pode começar por um curso menor, com da duração aí de 2, 3 meses, gostou? Aí você pode aumentar um curso de 1 ano, depois você pode entrar numa faculdade, sabe, enxergar possibilidades? E por esses caminhos mais curtos, aí, ok, assim, ela falou, legal, vou pensar sobre isso. E então, a gente vive na era do acesso, né? A gente sabe que a gente pode ter diferentes níveis e aprofundamentos em cada conceito, mas a gente tem acesso à informação via internet, YouTube, e o Google permite que a gente encontre informações gratuitas em todo lugar do mundo, principalmente no Brasil, sobre como desenvolver as competências. E também tem, aí para quem quer desenvolver carreira numa área, a formação que vai no modelo mais tradicional de uma carreira, né, dentro da graduação e pós-graduação. Existem todos os acessos e hoje muito acessíveis mesmo, em conta, né? Sim, que é um ponto de atenção esse, né? Porque às vezes a pessoa faz um curso na internet de curta duração e já acha que ela é especialista. Isso. Então, isso tem que ser, assim, sempre muito bem colocado, porque o aprofundamento teórico nosso, ele é extremamente importante para eu resolver situações mais complexas. Porque às vezes pode ser que com aquela informação que eu recebi na internet, eu vejo um problema e resolva ele superficialmente. Mas essa pergunta do próximo passo, sabe? Você aprofundar, por exemplo, acredito que é uma graduação que vai te dar. Exato. Porque tem áreas que a gente fala hoje em dia, por exemplo, principalmente as áreas digitais, né? Marketing, que a gente vê que a internet, ela está fazendo muita ferramenta hoje em dia, que a pessoa faz um curso curtinho e já acha que ela é especialista. Só que não, porque é muito mais profundo do que aquilo, do que aquele cursinho de 60 horas que você fez. Ele é importante, muito importante. Até para quem tem a faculdade, eu acho super legal fazer esses cursos curtos. Se manter atualizado. Manter atualizado, exatamente. Mas ele não pode ser uma única fonte de informação. E o mercado tem cargo para tudo. Tem cargos que vai ter habilidades mais básicas e tem cargos que vai ter habilidades mais profundas, né? Então, aí você vai transitar por eles. Eu quero aqui, sou feliz com isso, sou feliz trabalhando com uma atividade mais simples, eu consigo pagar minhas contas, minha família está bem, eu estou bem. Feliz da vida. Nós precisamos de todos os perfis, né? Todas as profissões são dignas, todas as atividades, não só profissões, mas todas as atividades profissionais são dignas e são necessárias, por isso que elas existem. Mas não, eu estou infeliz aqui, porque eu gostaria de estar lá, então qual que é o caminho que eu vou fazer para chegar nesse outro lugar? Então, acho que isso é uma coisa muito, trazer essa autorresponsabilidade que a gente tem com a nossa carreira também, e não só culpar o mercado, a política, porque, gente, tudo isso sempre existiu, né? Uma época mais, uma época menos, mas dificuldade sempre existiu e existe em todos os países. Não adianta achar que o problema está aqui, o problema está no mundo todo. Essa competitividade, lá vai sair ainda até mais competitivo do que aqui, às vezes até pelo nível de educação de outras populações. Mas eu tenho um papel de protagonista nessa situação toda. Então, você está dizendo que a gente não é necessariamente refém do empregador, refém do mercado. Ele precisa me querer. Eu preciso me fazer querer. Eu preciso me fazer interessante. Sim, passo a passo. Se fazer interessante. Você isso se mesmo. dar o valor.
Você falou, na hora que você falou, eu já lembrei de uma empresa que eu tava, né? A gente trabalha na rua, tem muita história pra contar, né? Se precisar de indicação, pode perguntar pra mim, que eu conheço empresa de tudo quanto é tipo, né? E eu lembro de uma situação que eu tava numa empresa falando sobre treinamento. E aí o RH tava preparando um plano de benefícios para essa empresa. E aí o funcionário falou assim que ele não fazia faculdade porque a empresa nunca pagou a faculdade dele. Ele falou, não, a empresa não tem no plano dela a faculdade, então eu não vou fazer faculdade. Olha só essa fala que você acabou de falar, né? A empresa é responsável por pagar a sua faculdade? Tem algumas empresas que vão ter esse plano de benefício, mas é uma cartela muito baixa, assim, são poucas empresas que fazem isso. E aí eu vou deixar de fazer a faculdade, que eu tenho um salário, que eu tenho sonhos e tudo mais, porque o local não me oferece? Não, eu que vou construir essa oportunidade. Eu que vou juntar o meu dinheirinho para poder pagar minha faculdade, vou vender meus doces para poder pagar minha faculdade, vou dar meu pulo aí. Não é porque meu pai e minha mãe não me pagou a faculdade que eu vou deixar de viver. A vida é minha. A vida não é do meu pai ou da minha mãe. Eles são facilitadores, né? Eles vão te dar a comida, vão te dar a casa, vão te dar, às vezes nem sempre dá. A gente tem uma pesquisa com os jovens aprendizes lá no CIE. Eu não lembro agora o dado estatístico, mas eu lembro que assim, era um pouco mais de 60%. Assim, era um valor, eu lembro que passava dos 50%, da casa dos 50%. De jovens que trabalham como aprendizes, o dinheiro que eles recebem ajudam no sustento do lar. Então, muita gente vai para o mercado de trabalho, principalmente no Brasil, para ajudar a família, porque as famílias não estão dando conta disso. Então, ok. Então, aí é legal também, porque esse momento de ingresso no trabalho já é uma maneira de desenvolver essas habilidades, de poder ter meu dinheirinho. Então, eu vou destinar uma parte para uma faculdade, não posso a faculdade que é a mais cara, mas eu vou na faculdade que me dá o acesso, né? Que eu posso estudar em casa, por exemplo. Eu tenho dificuldade de locomoção, a faculdade é muito longe. Hoje tem tanto curso EAD bacana que dá para fazer. Eu falo que hoje em dia só não estuda quem não quer, porque tem curso para tudo, né? Não existe essa desculpa mais de chegar no currículo e não ter nenhum curso extracurricular. O CIE mesmo tem mais de 50 cursos online gratuito com certificado. Não tem como não fazer, se capacitar Olha mais. só que legal. A gente pode, inclusive, disponibilizar o site do CIE, dos links para o pessoal conhecer os cursos e, quem sabe, sair da inércia, né? Fazer alguma coisa Começa gratuito, hoje. com certificado. Seu currículo já vai ser outro na próxima semana. Entra lá no www.portal.ciee.org.br. Vai no campo Saber Virtual. Lá vai ter curso de Excel, olha só, curso de PowerPoint, tem curso de orientação profissional, tem curso de gramática, tem curso de atendimento ao cliente, tem vários cursos com certificado. Aí você coloca no seu currículo lá, curso extracurricular, CIE, Excel, e guarda o certificadinho na sua pastinha. Já vai criando uma pastinha no seu computador com seus certificados, que se algum dia alguém pedir, tá lá. Mas o importante é você ter a habilidade, treinar, não só colocar a tela, ficar assistindo e depois falar que sabe ou não sabe. Tem que ser verdade, tem que ter treinado e ter feito direitinho. Mas você pode começar a fazer os cursos ainda hoje, com certeza. Existem muitas oportunidades e até depois a gente vai ter um momento para poder falar da BRH, onde também tem cursos gratuitos, que tem acesso, os alunos que também têm acesso gratuito. Então, realmente a obrigação das pessoas, acho que é estar atentas, né? Abertas à vida, para poder olhar e encontrar essas oportunidades que existem em muitos lugares. Né? E por toda a vida, né? A gente falou um pouquinho do ingresso, a gente falou um pouquinho do ingresso, só que então, ok, estou no ingresso aqui. Aí eu comecei a trabalhar, vamos supor eu aqui, já estou trabalhando, já estou no mercado consolidado. E aí, Fabiola, para de trabalhar? Fabiola, para de trabalhar? Não, perdão. Fabiola, para de estudar? Porque eu já consegui? Não, que isso. Está aqui nos meus projetos. Vou retornar à minha faculdade depois. Estou fazendo mestrado. Sempre que surge algum curso, eu faço. Hoje eu tive uma conversa, né, bem interessante com a minha médica, que eu tive uma consulta antes. E uma das frases que ela também falou foi essa, que um curso a mais nunca vai te onerar. Sempre que você tiver um certificado a mais, um curso a mais, sempre vai somar na sua vida, na sua carreira. Conhecimento não ocupa espaço, né? Como dizem. Conhecimento, e é para a vida inteira. Ninguém te tira, né? Os antigos falam muito isso. Ninguém te tira a educação. E, de fato, aí você pode... Eu lembro da minha avó, assim, essas coisas. Você pode perder tudo, né? Mas o que está dentro de você, ninguém te tira. E as construções que você faz ao longo da vida disso, dessa força interna que a gente tem, né? E tem tanta história bacana de empresários de sucesso. Lembrei daquele Geraldo Rufino, né? Que tem a página dele lá, que ele faz toda segunda-feira o Segundou. E é um cara que faliu algumas
às vezes, e tem uma empresa multimilionária, né? Ele catava lixo. Então, assim, tem tanta história legal de pessoas honestas, trabalhadoras, que conseguiram, que cresceram. E não precisa só pegar essas pontas que se destacaram muito, mas os nossos pares mesmo, né? Pessoas que saíram de uma vida mais simples e que conseguiram ter a sua casa própria, conseguiram ter a sua família, conseguiram construir a sua vida. Então, tem que estudar sempre. E aí, a BRH vem nesse papel também, né? De capacitar profissionais de recursos humanos, até para ter essa conexão maior com o mercado de trabalho também, o networking, as pessoas com as quais eu me aproximo, quem são essas pessoas? São pessoas que somam na minha vida, são pessoas que às vezes me degrinem, que me seguram, né? Então, essas escolhas também são muito bacanas do que eu vou fazer no dia a dia. Agora entrando no RH, né? Já estamos falando bastante do RH, da ABRH, da profissão do RH. Tem uma polêmica até, acho que nem é mais uma polêmica, mas uma constatação de que algumas empresas fizeram, dizendo que o RH não precisa existir mais, o RH acabou, não tem que ter RH mais. Né? E aí falou assim, poxa, não é uma febre que as pessoas têm. Na verdade, o Rancharan, lá em 2014, falou isso, né? Naquele contexto em que falava assim que o RH tinha que acabar, porque naquele momento, naquele contexto que o Rancharan estava analisando as empresas, ele percebia que o RH ainda tinha aquele papel de departamento, era muito burocrático e não contribuía para o resultado da empresa. Aí entram todas aquelas discussões do RH estratégico e tudo mais. Né? Mas ainda existe muito em voga, às vezes a pessoa nem sabe muito bem por que reproduz essa ideia, que não tem que ter RH, todo mundo é RH, que em parte é verdade. Então, o que você me diz? Tem que ter RH ou não? Acabou o RH? Vamos por 2 pilares. Primeiro, eu acredito que todas as atividades que são repetitivas e monótonas, as tarefas, elas serão substituídas pela tecnologia. Então, se eu tenho uma pessoa num cargo operacional para preencher planilha e poder gerar um relatório no final do mês, o seu cargo vai ser substituído por uma máquina em breve. E aí, a gente vê um cenário em que cada vez mais a liderança, as pessoas em geral, precisam entender de gente. Porque quem realiza as coisas, as empresas são feitas para atender pessoas. Os negócios são criados por pessoas. As pessoas nunca serão substituídas. Então, esse processo da gente entender melhor como o ser humano funciona, os seus desejos, os seus equilíbrios, né, a sua produtividade, ele passa a ser uma atribuição, acredito que de todos os cargos dentro de uma empresa, de fato. Então, aquele conhecimento do desenvolvimento de pessoas, ele não pode ficar atrelado unicamente, exclusivo no RH. Ele precisa, sim, ser norteado para as lideranças, para os diretores, né, principalmente para os proprietários e diretores, porque a cultura organizacional, a gente traz um super RH, mas se a diretoria tem um outro pensamento que vai contra o que o RH coloca, não tem programa que vai funcionar. Então, assim, quando a gente fala de cultura organizacional, a gente tem que falar de todas as esferas, partindo da alta liderança de uma empresa. E aí, o RH estratégico, como você colocou, ele tem que ser um braço direito da tomada de decisão dessa empresa, porque toda decisão de negócio parte para pessoas executarem. E o RH, ele tem que ter ser ouvido pela diretoria e ser apoiado nos seus programas de treinamento, de desenvolvimento, de abordagens que vão ser trabalhadas nas pessoas. Porque não adianta ter um executa-se. A gente vê agora, muito mostrando, tem um nome em inglês que talvez vocês lembrem, eu não vou lembrar, das pessoas que estão produzindo menos, o mínimo possível, mas elas não pedem demissão, né? E elas acabam ficando como se fossem zumbis dentro da empresa, fazendo o mínimo possível. Por quê? Aí você tem que descobrir o porquê que essas pessoas estão fazendo isso. Porque elas acabam boicotando o negócio da empresa, talvez por uma falta de valorização, por uma falta de algo que não está sendo atendido. Porque se as pessoas têm suas necessidades atendidas, ela tende a produzir mais. Porque ninguém quer ser uma pessoa mediana, todo mundo quer um destaque. E a liderança tem muito esse papel. E aí o RH, na minha opinião, ele nunca foi tão valorizado como ele está sendo agora, depois de um período de pandemia, por exemplo. Que a gente vê esse boom de saúde mental, de burnout, a área da saúde reconheceu novos CIDs como doenças ocupacionais. Eu acho que essa linha que a gente tinha muito dura, de que, assim, engula seus problemas antes de entrar no trabalho e agora vai produzir, pensa nisso lá fora, não existe mais. E as empresas que são mais sérias e que veem
um plano futuro, que vem continuidade, né? Porque o empresário que ele quer continuidade do seu negócio, ele precisa ter essa visão futura. Ele tem que colocar isso como uma das metas, a saúde mental dos seus trabalhadores. E aí o RH ele vai ser um articulador para que essas ações cheguem de fato, tanto nas lideranças como o acompanhamento das suas bases de baixa. Então, o RH ele passa a ser mais estratégico e as atividades repetitivas, elas vão desaparecer não só no RH, mas todas as áreas. Exato. E tá tudo bem, é o processo, não adianta a gente lutar contra isso. Aí, o que eu acho que deveria ter são políticas públicas do governo de capacitar mais digitalmente as pessoas, por exemplo. Isso eu acho que é uma coisa que falta muito. Se a gente vê que o mercado está em transição, ele está mudando para tecnologias, como que estão os laboratórios de informática dentro das escolas públicas, como que está a alfabetização digital da população que às vezes não tem acesso, se a prefeitura tem programas, né? O governo tem programas para a inclusão digital dessas pessoas, esse preparo para que as pessoas também estejam prontas para essa tecnologia. Mas se a tarefa for repetitiva em qualquer área da vida, né? Até direito, estão falando, né? Que os processos vai ser analisado para advogado, então a gente passa a ter que ter um outro papel mais articulador do pensamento. E outras profissões vão surgindo também. Você tocou nesse assunto, eu lembrei de algo que eu vi essa semana, não vou saber os detalhes, mas tinha alguém dizendo que em 40 ou 50 anos nós teremos assim, pessoas inúteis do ponto de vista do mercado, e justamente por isso, porque elas não conseguiram acompanhar o desenvolvimento, não conseguem conversar com essa tecnologia, e a gente não tem como encaixar essas pessoas. Como que você vê isso? Não sei se você vê isso como uma possibilidade, se você já ouviu alguma coisa sobre esse tema. Sim, a gente vê um movimento muito grande já, por exemplo, de inclusão de pessoas acima de 50 anos no mercado de trabalho, porque muitas não têm acesso a mexer em computador, de fato. Eu vejo pela minha mãe não quer aprender a mexer no computador. Né? Minha mãe já aposentou tudo, mas assim, ela não quer, mas é jovem ainda, então poderia ter uma outra atividade, tem uma dificuldade de encontrar, por exemplo, um emprego, porque ela não quer aprender a mexer no computador. E todo mundo, hoje em dia, todas as atividades praticamente têm alguma habilidade no computador. Então, assim, esse é um problema de mercado mesmo. Até saiu uma reportagem na Você RH, se eu não me engano, acho que de fevereiro, que estava falando sobre transformação digital. Se eu não me engano, lá falava que cerca de, acho que só 6 ou 3% das pessoas acima de 50 anos estão no mercado de trabalho, com cargos, né, assim, não só cargos estratégicos, mas que estão no mercado de trabalho mesmo. Então, a gente vê que a população está ficando cada vez mais longínqua, né, assim, a população está ficando mais velha, com mais dificuldade de aposentar, que a gente sabe, né, o grande problema da aposentadoria no Brasil. E aí a inclusão dessas pessoas dentro do trabalho é um momento de gargalo, porque as pessoas precisam trabalhar e às vezes não têm essas habilidades digitais. Então, por isso que tem que ser pensado até pelas empresas que existem cargos para acolher essas pessoas e ter um programa de treinamento. E aí também cabe da pessoa que tem uma idade maior, de que ela também tem que estar aberta a esse aprendizado novo, de que ok, as coisas são assim, então vamos lá, vamos sentar, vamos aprender, vamos estudar, como que eu me coloco no meio da juventude. Hoje a gente tem 4 gerações dentro de uma mesma empresa, né? Uma coisa para o RH trabalhar bem também, né? Esse conflito de gerações. Então, você tem uma pessoa de 14 anos e tem uma pessoa de 65 anos, totalmente diferentes. Então, como é essa harmonia, né, dentro da empresa? E já é comprovado cientificamente, com diversos estudos, que quanto maior diversidade dentro de uma empresa, maior é o resultado, maior é a produtividade, porque o mundo é diverso, os seus clientes são diversos também. A empresa tem que representar o país onde existe, né? Nosso país é muito diverso. Tem que ter essa mesma representatividade dentro das empresas, né? Eu acho que esse é um ponto sempre muito importante. E aí, né, já pegando um gancho no outro tema que é sempre mais polêmico, é a questão do papel da mulher no mercado de trabalho, né? Que a gente percebe que existe uma abertura e vejo com muita felicidade empresas em que vejo mulheres líderes, CEOs, toda uma rede, né, de diretores e coordenadoras mulheres extremamente competentes e reconhecidas. Porque a gente sabe que existe ainda uma dificuldade do reconhecimento da capacidade da mulher em algumas áreas, ainda tem uma mentalidade um pouco retrógrada, que ela é presente, né? A gente não fala muito disso, mas ela está aí. E é, com certeza, um desafio muito grande para a mulher no mercado de trabalho. Como que você vê isso?
isso. Até porque você está num grupo muito bacana, né? Do Mulheres do Brasil. Isso, é um desafio realmente, eu acho que é um tema muito sensível esse que você colocou, porque a gente vê um movimento muito grande de apoio da inclusão das mulheres nas empresas, principalmente em cargos mais de liderança, cargos estratégicos. Cada vez mais a gente vê as mulheres sendo arrimo de família, né, sendo chefe de família, cuidando dos seus filhos, tendo que ficar o dia todo fora para trabalhar, e é importante a gente pensar no tamanho que pode ser essa contribuição perante as empresas, porque eu vejo muitas vezes um mercado de trabalho aberto às mulheres, de fato é muito aberto, só que para cargos de atendimento, cargos de escritório, porque a mulher ela tem essa característica de multitarefa, né? E já historicamente, a gente vê a mulher cuida do filho, cuida da casa, aí ela trabalha, e já diferente do homem que tem uma mentalidade um pouco mais específica, ele se concentra muito numa atividade só e a grande maioria tem dificuldade da multitarefa. Então, existem cargos que a empresa fala assim, eu prefiro que seja mulher nessa função, porque a mulher faz um pouco de tudo. Então, a gente sair desse estereótipo de que a mulher, ela pode sim assumir a gestão de uma equipe, de que ela pode assumir a diretoria de uma empresa. Ainda é pouquíssimo a quantidade de CEOs, por exemplo, de mulheres, porque ainda tem aquele estigma de que a mulher tem filho e ela não vai querer fazer uma viagem, ela não vai priorizar a carreira ao invés da família. Enquanto, por exemplo, num cargo de liderança, se surgir uma viagem, o homem vai e a mulher fica cuidando do filho. Então, assim, é um preconceito que ele é não falado, sabe? Ele é um velado, preconceito velado, exatamente. Na hora de tomar a decisão de um cargo de liderança, eu tenho um homem e uma mulher competindo. Quem que eu vou escolher? A mulher que tem filhos, principalmente, ou o homem que também tem filhos. Né? A tendência é escolher o homem. Essa é uma luta muito grande da mulher, dela conseguir se assumir como posição. Não, eu também posso fazer tudo isso. E se eu não puder viajar, eu tenho o remoto. E se eu puder viajar, eu tenho alguém que vai ficar com a minha criança. Eu tenho meu marido parceiro também. Que aí é muito legal a gente pensar sobre o papel do homem na sociedade também. De que ele pode dividir, ele deve. Olha como é que nós mulheres também, na hora de falar, o primeiro que veio pode. Ele deve dividir as atividades com a mulher dentro de casa, né? Hoje a gente vive um cenário em que tanto a mulher quanto o homem são trabalhadores. E a importância das suas carreiras é exatamente igual. Os dois são seres humanos com sonhos, com possibilidades e com habilidades. E existe uma briga de gênero, às vezes a mulher ganha mais do que o homem, então eu fico meio enciumado com essa situação, né? A literatura já traz estudos sobre a crise da masculinidade, né? Porque o papel do homem mudou também. Então, os homens precisam conversar sobre isso, né? Eu estava até vendo uma série esses dias que eu vi uma reportagem, me chamou a atenção, eu falei, eu vou assistir essa série por causa da reportagem que eu vi, que trouxe esse tema de estudo, porque no meu mestrado tem um momento lá que eu falo, deu que as meninas, elas têm... Eu não lembro o nome agora que deu no mestrado, mas deu que as meninas, elas tinham mais abertura ao novo, não. Elas tinham mais adaptabilidade na empresa, se eu não me engano. E aí eu trago um pouquinho da crise da masculinidade dentro da minha dissertação de mestrado, né? Que é um construto. E aí tem uma série lá que fala, né? Um pouco, chama de machos alfas, não sei se vocês já viram. Que ela é muito divertida, é uma comédia e tal, mas traz muito dessa coisa, assim, do papel do homem ver a mulher tendo sucesso. E aí, eu aqui, como é que eu tô? Então, é um tema muito amplo. E dentro da empresa também, para um homem, né? Na série, ele é um homem, ele tem um cargo de CEO e ele é substituído por uma mulher. E ele fica ofendido, mas como uma mulher me substituiu, né? Então, assim, esse movimento dentro da empresa de ter uma mulher fazendo um cargo acima do meu, causa um incômodo em quem não está. Então, é um trabalho que o RH, é um trabalho que o diretor, ele tem que ser desenvolvido com bastante qualidade para que essas mulheres estejam tranquilas dentro do trabalho também, sabendo que elas são valorizadas pelo seu intelecto, pelo seu potencial, pelas suas qualidades. E a mulher, ela tem muitas qualidades que somam a dos homens. Eu não gosto dessa briga de gênero, sabe? Eu gosto muito da valorização do papel do homem e do papel da mulher. Mas muitas vezes a mulher é calada e oprimida por não conseguir chegar àquele momento. Então, se eles estão juntos, eles produzem muito mais. Eu vejo um momento, por exemplo, de muita empresa no ramo de programação e tecnologia querendo abrir vaga de estágio, aprendizagem com a gente, e eles falam, tem mulher para essa vaga? Aí, quando eu vou
vou para a escola para poder fazer um cadastramento, para poder falar com jovens, na sala de aula eu tenho ali 5% de mulheres em sala de aula, num curso de programação, por exemplo. E a gente vê uma busca do mercado para mulheres nessa área, porque a mulher ela tem características que somam características dos homens. Mas a mulher ainda é criada desde pequenininha a parte da humanas, né? A brincar com a bonequinha, enquanto o menino brinca com o Lego. Então, assim, vai construindo um raciocínio lógico mais um homem do que o da mulher, que é muito mais voltada para humanas. E aí, na hora daquela decisão, da escolha profissional, pode ver que a área de exatas, engenharias, programação, ainda são cursos muito masculinos, né? E a mulher, ela tende a ir muito mais para humanas. Então, são coisas que precisam ser trabalhadas desde muito cedo. Assim, a filha quer brincar com Lego? Ok, e aí, vamos fazer a casinha. Vamos deixar a criança explorar todas as possibilidades. E não segmentar ela, porque muitas vezes ela é tolhida por não ter enxergado essa possibilidade antes. E tem tanta coisa que os dois podem fazer juntos, por isso que eu gosto da diversidade, porque os dois podem fazer essa construção junto dentro das empresas, tanto o homem com o seu pensamento muitas vezes mais racional e que é necessário, e às vezes ter um argumento contra aquele que a mulher falou, quanto a mulher também tem aquela também estratégica e também racional, que a mulher também tem essa capacidade, mas ela tem um lado mais humanizado, assim, eu acho que para essa trajetória, essa história, ela tem uma visão um pouco mais longe, né? Então, a mulher, ela pode ser conselheira, ela pode ser ouvida, ela pode ter um cargo de liderança e todos trabalharem juntos. Por isso que é legal, talvez uns 50%, né? Mas eu acho que é também importante, como você está colocando, que determinados cargos exigem determinadas competências. Então, quem está numa posição de liderança toma determinado tipo de atitude. E aí eu gosto de pensar que essas contribuições que a gente tem na discussão sobre gênero são importantes, necessárias em alguns momentos exatamente para cuidar dessa desigualdade, mas eu penso que poderia pensar, poderia ir no sentido de desenvolver simplesmente pessoas para cargos, né? E aí pode ser homem ou mulher que pode ou não ter determinadas características que determinado cargo pede, porque às vezes fica o pensamento torcido, né? Então, se for uma mulher, quando for líder, a liderança muda. Liderança é a liderança, né? Se a pessoa executar o trabalho dela, não importa gênero. Como que você pensa isso? Sim, concordo plenamente. Acho que as habilidades precisam ser treinadas para todos e não existem pessoas prontas também. Acho, sabe, assumir um pouco o erro. Se teve uma decisão que foi tomada errada, ok. O importante é você identificar o erro rápido e corrigi-lo rápido. Porque não também romantizar de que as pessoas nunca vão errar, nunca vão ou uma habilidade que eu não tenho, eu não posso aprender ela. Por isso que é importante o feedback contínuo, não só o do líder para o seu liderado, como também de cima, né, da diretoria para o seu liderado. Como que eu abordo a avaliação dos meus líderes? Né? Eu elogio quando um líder meu acerta, ou eu só falo para ele que ele está errado sempre? Porque a tendência é o outro também continuar fazendo isso, né? Se ele vê que essa é a cultura da empresa, ele vai descascando de cima para baixo. Então, se existe um gargalo, se existe um gap que o RH identifica, que o gestor identifica, por isso que é tão importante a gente preparar bem as pessoas, surge uma lacuna, eu vou prepará-la para isso. Até, eu lembro que existe também uma tendência no mercado do currículo às cegas, né? De você escolher a pessoa sem ver o nome ou ver a foto dela, mas só pelas habilidades. Eu quero essa pessoa participando do processo ou não. É o processo seletivo mais justo que tem, né? Eu lembro, por exemplo, quando o CIE inaugurou o Inclui CIE, eu fui para São Paulo no lançamento e a gente teve um evento maravilhoso lá, teve um balé com pessoas cegas, assim, coisa lindíssima e vários testemunhos de pessoas falando sobre o seu trabalho. E eu lembro que o gerente de diversidade e inclusão da Coca-Cola, se eu não me engano, eu acho que não sei se ele é cadeirante, acho que ele era cadeirante, se eu não me engano. Eu lembro que ele fala no vídeo institucional que tem lá no CIE, ele dá esse relato, que quando ele fez o processo seletivo para a Coca-Cola, em nenhum momento ele foi discriminado ou foi falado, este cargo é seu por causa disso. O que a empresa valorizou do começo ao fim foi a formação dele, foi o curso. Não é só cumprir uma cota. A pessoa tem lá um curso de serviço social, mas eu vou colocar ela na área
de operação, porque eu tenho um cargo de cota na turma de operação. Poxa, eu tenho uma formação nisso, eu não posso atuar na empresa dentro dessa área, eu não sou só um cumpridor de cota dentro da empresa, sabe? Então, assim, essa diversidade, ela vai para vários parâmetros, vai da idade, vai do gênero, vai da pessoa com deficiência, vai de mulheres. Então, assim, tem muitos polos de diversidades que podem ser tratados, não tem uma competência, não tem uma habilidade. Vamos treinar, vamos trabalhar, tudo dá para treinar. A gente tem uma tímida falando aqui sem parar, né? Então, assim, Olha tudo que é capaz bonito. de treinar. Olha que bonito, exatamente. Muito bom. Eu queria te perguntar uma coisa. Você está falando num nível que eu estou imaginando empresas grandes, né? Com vários níveis hierárquicos. Mas aí eu tenho uma loja que vende capinha de celular. Eu tenho 3 funcionários. Eu preciso saber alguma coisa de RH? Precisa, porque RH não é só DP, né? O RH, quando a gente fala RH, a pessoa lembra de DP, que é Departamento Pessoal. Sim. Acha que é fazer olerite, né? Isso. Fazer olerite, folha de pagamento, aí o contador admissão. faz, então não preciso porque ter. Isso o contador faz. Eu preciso entender de gente. Aí a gente fala de um RH humanizado, de um RH estratégico. Eu preciso entender de pessoas. Não necessariamente eu tenho que entender de cargos e salários, business partner. Não é isso. Eu preciso entender de pessoas. E o RH dentro de uma empresa, ele é visto como o setor que cuida das pessoas, a saúde do bem-estar. Então, eu preciso entender, não de RH, eu preciso entender de gente. De como que aquelas 3 funcionárias que você tem, os 3 funcionários que você tem, são pessoas que têm família, são pessoas que têm sonhos. Eu lembro uma vez uma pessoa que foi abrir vaga comigo e falou assim, Fabiola, eu quero alguém que não queira crescer. Porque aqui vai ficar na recepção e só na recepção. Então, eu quero alguém que não queira crescer. Na hora eu falei assim pro senhor que me atendeu, eu lembro bem da cara dele e da empresa dele, mas eu não vou falar. Eu falei assim, mas o senhor não quer crescer? A pessoa que está sentada ali atrás da mesa é uma pessoa exatamente igual a você. Então, ela vai querer crescer. E aí você tem que pensar, a sua empresa não quer crescer? Se a sua empresa quer crescer, novos cargos vão surgir, novas possibilidades vão surgir, todos podem crescer juntos. E se ela não vai ficar aqui para sempre, se ela for uma pessoa boa, ela vai fazer com que a sua empresa cresça e quando aqui ficar pequeno demais para ela, a passagem que ela teve aqui, ela vai abrir portas para ela em outros lugares. Eu gosto muito de empresa pequena, porque além de ser a maior parte das empresas do Brasil, é um lugar que as pessoas aprendem muito. Porque elas não têm uma função só. Ela, normalmente, quando você trabalha numa empresa grande, você é segmentado, você só faz uma coisa, assim, sabe? Você é muito setorizado. Agora, quando você trabalha numa empresa menor, você é um pouquinho de marketing, você é um pouquinho de RH, você é um pouco de contabilidade, você é um pouco de tudo. Então, você aprende a ser uma pessoa plural também, uma pessoa mais flexível. E aí, você cresce muito. Agora, você não precisa ficar a vida inteira numa empresa menor. Acho que o empresário precisa ter isso também. Eu escuto muito isso de empresa. Porque eu treino, eu desenvolvo, eu capacito, e aí a pessoa vai embora depois. Então, imagina se você não tivesse treinado, desenvolvido e capacitado. Sua empresa estaria onde você está? Porque o empresário não está o tempo todo dentro da empresa. Ele faz serviços externos, ele faz negócio. O empresário ele tem que ser estratégico, ele não tem que ser operacional. Então, você tem que pensar que você vai investir no desenvolvimento dessas pessoas, mas elas melhor capacitadas e elas bem, elas vão produzir melhor para o seu negócio. Aquele vendedor que não estava bem capacitado, entrou uma pessoa na loja dele. Eu quero ver a capinha de celular vermelha. Você tem? Ele vai falar, não tenho. Aí ele, então tá, tchau, vou embora. Aí ele pode falar assim, olha, eu não tenho a vermelha, mas eu tenho essas 4 opções aqui, ó. Inclusive, eu vi que essa daqui, outro dia um vendedor falou que a capinha combinava com a minha aliança, que a minha aliança é rosé. Aí eu falei assim, eu amei, eu quero uma capinha que combina com a minha aliança. E eu não fui lá querendo uma capinha que combinava com a minha aliança. Achou a sua necessidade. Ele achou a minha necessidade. Então, assim, na hora eu já pedi o currículo dele. Esse vendedor é bom. A Fabiola é uma sequestradora de funcionários. Cuidado quando você encontrar ela na sua empresa, né? Gente boa, eu tô de olho. Sabe o que ele falou pra mim? Eu não quero, eu gosto de trabalhar aqui. Gente, é uma loja que fica no shopping. E todo mundo lá é feliz, assim, sabe? Um dia eu queria conversar com o proprietário pra perguntar o que ele faz com o funcionário dele. Todo mundo lá é bom, sabe? Feliz, tá? Eu falei, olha que... às vezes eu vou lá porque eu falo assim, gente, as pessoas aqui nessa loja são felizes, né? E aí eu vou lá pra ser atendida por eles. Gosto de ser atendida por gente feliz, né? Delícia. Isso é muito importante, né? Porque a lojinha hoje de capinha de celulares vai crescer, vai virar um varejo e vai reproduzir esse modelo de ser ou não feliz dentro da empresa. A gente está falando aí do papel do gestor, do líder, né? Que eu sempre falo que a gente precisa conversar sobre esses líderes, porque cabe a eles, né? Se a empresa vai ou não vai bem, de fato cabe a eles. Conta
demais com o trabalho dos funcionários, as pessoas colaboram ali todo dia, mas depende de como ele age. É a história da criação da cultura da empresa, que a gente sempre trabalha no RH, né? E é que eu digo, né? Eu falo assim, mas os funcionários vão mudar a empresa. Não mudam, porque se o funcionário mudar a empresa, é uma rebelião, né? Eles estão indo contra o dono da empresa, que queria de outro jeito. Então, o que a gente tem que cuidar, muitas vezes, é com a cabeça desse dono, desse gestor. Está preparado para lidar com tanta mudança. Você vê os gestores prontos para lidar com essa pós-Covid, fragilidades? Como que você vê isso, líder? Os líderes, eles estão precisando trabalhar a sua saúde mental também, né? Para ter essa visão de fato, mas também tem outros desafios que não cabem a ele. Acho que ser empresário é um desafio muito grande no Brasil, né? A carga tributária é muito alta, os impostos são muito altos. Às vezes a pessoa até quer ter um custo menor com o produto, mas não consegue. E aí hoje você compete com China, compete com sites, né? Muitas coisas hoje eu só compro na internet, não vou na loja mais. Então, esse empresário, ele precisa também se antenar das novas possibilidades de negócio, preparar suas lideranças e ver que esse treinamento, ele não é um custo, ele é um investimento no retorno do seu negócio, porque no pequeno dia a dia ali, as ações que são tomadas, é o que vai trazer retorno para ele, né, do que foi feito ali, né? Igual eu falei desse. Mas cabe, quando você falou felicidade, né? Eu também acho que um ponto importante. Não cabe à empresa fazer um funcionário feliz ou motivar uma pessoa. Sempre que eu leio, eu vejo a motivação, ela não vem do outro, ela vem de mim. O que cabe a mim como empresa é ser um facilitador de dar condições para que essas necessidades sejam atendidas. Sejam elas de um ambiente seguro de trabalho, um estímulo para que ela se sinta valorizada, um elogio também, né, de algo que ela fez certo, porque não é só crítica. As suas necessidades financeiras atendidas, o que o funcionário veja, a empresa está crescendo, eu estou crescendo junto. Possibilidades sejam criadas. Se a gente ficar num ambiente muito opressor, de que a gente vê, olha, a pessoa está crescendo, mas nada chega para a gente, aí começa a rebelião, que você fala, os funcionários boicotarem a empresa porque ela não se sente valorizada. Então, eu lembro muito de ver, assim, quando eu era mais jovem, de que falava que o olho do dono que engorda o negócio, né? O líder, ele tem que estar com a empresa, ele tem que pôr a mão no ombro desse funcionário, né? Ele tem que estar ali, não adianta ficar no computadorzinho e não ver o que acontece. Ele tem que ter aquela conversinha no café, ele tem que ter esse momento ele tem que conhecer o que se passa na vida daquela pessoa, como está a família, se ele está passando por algum problema ou não. Aí a liderança humanizada novamente, né? Então, assim, as pessoas precisam entender mais de gente. E muita gente não quer, né? Porque a gente sabe que o ser humano é um ser complexo. Então, por isso que é tão importante que esse líder também procure um apoio psicológico, que a empresa dê condições. A gente vê empresas hoje, não tem só empresa grande que tem acesso, por exemplo, a psicólogos online, a planos de saúde. Hoje tem essas empresas menores que fazem convênio. O CIE tem também agora plano de saúde para os estagiários que a empresa pode contratar por R$200 por mês. Assim, as coisas estão mais acessíveis, mas eu sei que elas estão acessíveis ou não. Eu tenho que sair do meu computador, eu tenho que participar de uma associação de recursos humanos, eu tenho que participar de uma associação comercial, eu tenho que participar de uma associação industrial. Qual que é o meu segmento? Eu sempre falo assim, por exemplo, se eu sou uma vendedora e eu quero vender, eu tenho um produto, vamos supor, eu tenho uma gráfica. Eu vou participar só de eventos de gráfica? Não, eu posso participar de uma associação comercial e num evento lá de relações internacionais, que não tem nada a ver com a minha área, mas eu tenho empresas em potenciais ali. Então, eu posso vender a minha gráfica para quem está participando de um evento que não tem nada a ver comigo. As pessoas têm muito a querer ir só naquilo que vai me beneficiar. Só que olha o seu benefício... zona de conforto, né? Olha, é muito pequeno esse benefício, né? E porque as coisas dão trabalho. Dão trabalho, Henrique. Muita gente não quer ter trabalho, né? Eu tenho um negócio, vou fazer um panfleto, vou fazer uma arte, vou investir em marketing digital. Dá trabalho. Aí eu tenho que pensar quanto do meu orçamento que vai ser colocado para treinamento dos meus funcionários anual. Porque se eu não treino meus funcionários anualmente, eles vão ficando para trás. Quanto eu vou fazer investimento em tecnologia, o quanto que eu vou fazer um suporte. Às vezes, eu vou fazer um programa de mentoria para os meus líderes. E se eu não tenho condições de bancar tudo, eu posso oferecer liderado, eu pago 50% e você paga 50%. O que você acha? Eu tenho esses profissionais aqui, você quer escolher um? A empresa, ela pode ser um facilitador para essa pessoa também. Ela não precisa ser um fornecedor de tudo, porque também é legal essa contrapartida. A partir do momento que a pessoa talvez está investindo um percentual, lá no CIA a gente tem um programa de benefício
isso, que o CIE pagava 70% da faculdade até num nível de salário e até outro nível de salário 50% da faculdade. Porque tem que ter uma contrapartida também, né? Porque se você der tudo, talvez a pessoa não valoriza aquilo. Então, é legal pensar nessas possibilidades todas. Aí, por exemplo, uma associação tem desconto na faculdade, pelo fato da empresa ser associada. E é tão baratinho o valor da associação, pode ter um retorno tão alto, mas também precisa ser estimulado pela empresa. Se você tem e não pede para o funcionário participar, não mostra para ele, eu vejo muitas empresas desassociadas da BRH mesmo, que o funcionário nem sabe que está associado. Então, você está comunicando, líder, você está comunicando que a pessoa pode se capacitar? Não é só, a BRH não é só para o RH, é para os líderes também. Então, quando a empresa, por exemplo, faz um plano com a gente de pessoa jurídica, ela pode escolher até 11 pessoas, uma das parcelas do plano, até 11 pessoas para entrar. Só que ela tem 3 pessoas no RH. E aí fica naqueles 3. E os outros 8? Onde que ela vai colocar? Ela pode colocar lideranças da empresa. Exato. Usa o benefício que você tem, né? Então, tira nota 10 em tudo, né? Que a gente estava falando. Trabalhe para tirar nota 10 em tudo. Faça com capricho, sem pressa. Que eu acho que esse é o segredo das coisas, né? Entendi aqui da nossa conversa hoje que a diversificação parece um segredo para o sucesso. Tanto para o indivíduo que quer entrar no mercado e desenvolver sua carreira, quanto para as empresas que querem encontrar bons talentos. Né? Então, o indivíduo desenvolver o máximo das suas habilidades e o mais diversificado das suas habilidades, e a empresa também ter esse olhar para as possibilidades, para os potenciais e para a formação que está disponível o tempo todo, cada vez mais. Sim, perfeito. Se colocar numa zona de aprendizagem. Eu posso aprender tudo. Tem coisas que menos, tipo matemática. Eu não sou uma pessoa muito da matemática, né? Então, eu tenho uma dificuldade de matemática. Já fiz uns 3 cursos particulares de matemática, porque eu sei que é uma habilidade que eu preciso desenvolver melhor. Porém, outras, tipo comunicação, já é algo que eu vou um pouco melhor. Então, você vai se descobrindo também e vai se colocando, olha, aqui eu vou testar, aqui eu não vou, tal. A empresa precisa testar as pessoas, né? Você não pode ser uma empresa que fala assim, essa pessoa tá boa nisso, e eu vou deixar ela aqui para sempre, né? Então, assim, não é só porque aquele time tá ganhando que eu vou permanecer sempre com ele. Eu preciso preparar um plano de sucessão. Um dia esse líder vai embora, um dia esse funcionário vai sair, vai para uma outra oportunidade. E tudo bem, as pessoas são passageiras, né, na vida, assim. Então, mas que façam o melhor possível aqui dentro da empresa e que elas queiram ficar, como o menino da loja de celular quis ficar quando eu ofereci uma oportunidade para ele. Aí vai depender da empresa também, não é uma via de um lado só, ela é de mão dupla. E você colocou uma coisa bem bacana também, que é uma posição do RH como um criador de ambiente, vamos dizer assim, né? Proporcionar recursos para que haja uma evolução, que a empresa chegue nos resultados que ela espera. Porque acho que existe uma confusão de liderança que acha que RH passa a mão na cabeça, que o chefe tem que elogiar, né? Tanto que existe até um livro que fala sobre isso, né? Não elogia o trabalho do funcionário que tem que fazer, né? E, na verdade, a gente tem que descrever quem faz trabalho bom. Não é elogio, né? Eu acho que o RH media muito bem isso, né? Ajuda, inclusive, a formação dessa liderança. Então, a gente está falando de um papel do RH muito mais ativo, mais fluido dentro da empresa, né? Isso, o RH ele é parceiro do negócio. Ele não é a pessoa que vai só jogar panos quentes. Ali, o porquê que ele está falando isso? Ele precisa ser ouvido e respeitado dentro da empresa. E essa visão é uma visão muito antiga, que existe muito ainda, né? De que o RH vai dar trabalho, que vai defender todo mundo. Eu já vi empresa falando, não, eu não quero psicólogo aqui dentro, porque senão vai virar terapia dentro da empresa. Gente, não é isso. Esse tipo de... Sempre que eu escuto essa frase, eu penso assim, essa empresa não vai para frente. Porque eu tô há 17 anos trabalhando com isso, né? Então, assim, às vezes eu passo e falo, eu sabia que essa empresa ia pra frente. Porque é uma cabeça mais arcaica, esperado, né? Que aconteça isso. Porque assim, a gente precisa... A vida é feita de gente, né? O ser humano é social. Então, a gente precisa entender, a partir do momento que eu tenho pessoas que... O RH, ele tem muito essa visão do negócio da empresa. Ele é muito... quase paternalista, assim, né? Ou maternalista, ao viés, né? Do pai e da mãe, né? Ele tem muito essa visão acolhedora de querer que o negócio vai bem. Então, ele vai, às vezes, dar aquele puxão de orelha, olha, não faz isso, faz aquilo. E aí, da mesma maneira que o funcionário tem que entender o feedback, a crítica construtiva, o diretor da empresa, o dono da empresa também tem que entender a crítica construtiva do feedback. É o respeito, né? Se eu tenho, então vamos ouvir para poder ver se vai... Vamos testar as coisas que são propostas? Testa. Se não der certo, tudo bem, aí você muda a rota, né? Mas testa, acho que isso é o mais importante também. Se colocar na função de aprendizagem, tanto a empresa
quanto o funcionário, todas as partes. E aquela pessoa que não está na empresa, não está no funcionário, pensando na sua carreira, também se colocar numa função de aprendizagem a vida toda. Acho que esse acho que é a palavra do século XXI, né? O aprender sempre. Acho que tem algum teórico aí que fala que o analfabeto do século XXI é aquele que não está na função de desaprender para aprender, né, o tempo todo. Fantástico. E por falar em aprender, você que está gostando muito desse nosso tema de hoje, fique sabendo que a FAPES tem uma formação justamente em gestão de RH, não é isso? Tivemos a oportunidade de trazer, né, o contato dos alunos com a própria BRH. Acho que isso é muito importante. A gente sabe que os cursos têm que ser voltados para o mercado, no sentido de não é mais discutir teoria, mas a função do ensino superior é criar uma curadoria, né, no sentido de dar uma base, uma estrutura de conhecimento que o mercado vai exigir. E acho que nesse sentido, eu acho que é muito bacana, porque a gente está tendo a oportunidade de ter uma parceria muito bacana, ter a BRH junto. E eu queria que você falasse um pouquinho mais da BRH, porque eu sei que tem muitas vantagens para quem é profissional, para quem é líder e para quem é estudante. Sim, verdade. A BRH é uma associação que tem no Brasil inteiro já há mais de 50 anos, é a maior associação de recursos humanos, né, do país, e já tem uma notoriedade com muitas ações no desenvolvimento de pessoas. E o networking também, que eu acho que é muito importante. Acho que é muito legal essa parceria com a FAPES, porque não adianta a gente ter a formação se eu não conheço outros profissionais de RH, como que vai ser esse momento da minha colocação no mercado de trabalho. E se eu já estou no trabalho, essa oxigenação que é necessária, essa aprendizagem aqui novamente, né? Porque o tempo todo tudo está mudando. Então, a BRH ela vem com essa missão de unir o setor de RH, trazer conhecimento técnico, de legislação. A gente tem uma série de atividades. A gente tem grupos de estudos, por exemplo, que é exclusivo para associados. São mais de 20 temas, que aí tem encontros mensais que acontecem online depois da pandemia, que eu amei, porque antes, por exemplo, eu queria participar de vários, mas tinha em São Paulo, tinha em Campinas, não podia. Agora você entra num grupo de estudo, tem gente do estado todo, às vezes de outros estados também, que a gente está falando da BRH São Paulo, que você vai conhecer pessoas que trabalham em empresas muito grandes ou empresas menores, consultores de carreira, enfim, para discutir sobre trabalho de gestão de conflitos, que é um dos que eu me inscrevi. A gente tem de neurociência, a gente tem de psicologia positiva, tem mais de 20 temas lá, todos online. Cultura, gestão estratégica, são os que eu tô. Ah lá, ele faz parte também, gente, tem que estar com a gente. Tem gestão estratégica, tem muito legal, tem de felicidade no trabalho também. Mas aluno me fala, mas é por uma associação, você tem que pagar. E isso que eles não sabem ainda, né? Que para estudante é gratuito. A gente tem essa missão, né, social de inclusão. Então, os estudantes de recursos humanos é gratuita a associação. É só entrar lá no site, se inscrever que já vai receber. Aí a gente tem grupo no WhatsApp, a gente tem mentoria de carreira com profissionais que têm mais de 5 anos de atuação em cargos de liderança em RH pelo Brasil todo. Você se inscreve lá, se você for selecionado, que tem um período de inscrição, você vai receber algumas sessões de mentoria de carreira. A gente tem grupo para jovens líderes, com lideranças até 25 anos na área de RH, que é um grupo exclusivo também. A gente tem grupo para startups, também, que é uma demanda grande que vem vindo. Agora a gente tem uma área forte na área de agronegócio também, que a gente tinha. Vai ter um evento bem grande no final do ano sobre isso. Então, a gente tem eventos que acontecem presencialmente, aqui na região do Noroeste Paulista, que é que nós falamos, né, que é a região de Ribeirão Preto. Nós temos alguns encontros presenciais e tem alguns encontros online. Tem o CONAR, que é o maior congresso de recursos humanos que acontece em São Paulo. Teve o LIFE na semana passada, que é um evento para mulheres, líderes, né, da área de recursos humanos. Então, estar numa associação, você vai ter um conhecimento técnico, tem muito certificado também dessas formações. Aqui em Ribeirão, a gente vai ter cursos. A gente preparou 8 cursos que vão ser feitos durante o ano para aprofundar em algumas áreas também. Pro estudante gratuito, pode se associar a pessoa física, pessoa jurídica, empresas que estejam nos ouvindo, podem fazer uma associação e cadastrar seus funcionários para participarem. É muito importante, porque às vezes tem uma boa prática acontecendo numa outra empresa que você já podia ter implantado faz tempo na sua. E, cara, se você não precisa ficar inventando a roda, né? Às vezes ela já está aí e você não sabe, e você não conhece. E o investimento na carreira também. Hoje eu estou numa empresa, amanhã eu posso estar em outra. Eu posso ser convidado para trabalhar em outro lugar. Então, a gente também pega currículo, a gente também pega o currículo dos associados, das pessoas que encaminham para nós.
nós. Se a empresa estiver precisando, a gente encaminha gratuitamente o currículo também para a empresa fazer um processo seletivo. Então, são muitas coisas legais que a BRH faz para desenvolvimento do setor. Os alunos são só do curso de RH? Quais são as áreas que o aluno pode se candidatar ali? São geral. O foco é RH, porque é uma associação de recursos humanos, mas para fazer a inscrição são cursos de nível superior. Estudantes de nível superior podem fazer o cadastro na BRH gratuitamente. Tá aí aquela oportunidade dos futuros líderes de diversas áreas se envolverem e conhecerem sobre RH. Né? Acho que esse é o caminho, né? Para quem está fazendo uma área de tecnologia, se afiliar, entrar, se associar à BRH e conviver com todas essas tendências do RH. Eu acho que o meu recado para meus alunos é que todos têm que estar inscritos, né? Sim, perfeito. Igual eu falei, curso no currículo, hoje em dia é obrigação, né? Se eu faço parte de uma classe de trabalho, né? Sou estudante de RH, essa área que eu preciso me aprofundar nela. E, inclusive, eu pode colocar no seu currículo que você é associado à BRH. Eu acho que se você está num processo seletivo com 2 currículos, um currículo está lá com um básico, o outro currículo tem alguns cursos, tá? Que a pessoa é associada da sua entidade de classe já, qual que é aquela que eu vou querer contratar? Gente, é uma competição, né? Você quer para dentro da sua empresa as pessoas que estão mais antenadas com a sua área de trabalho. E, inclusive, pode ser até um tema para ser falado dentro de uma entrevista. O que você faz? Eu faço curso de grupo de estudos, gestão de conflito, de RH estratégico. Putz, tá selecionado, né? Então, assim, essa visão estratégica do RH tem que ser para a nossa vida também, para a nossa carreira. Né? Cada vez mais a gente fala sobre isso. O crescimento, ele não é só dentro da empresa, mas a carreira, ela é nossa, ela é da nossa vida. Hoje eu estou nessa, amanhã eu estou na outra. Tem gente que fica muito tempo na mesma empresa, tem gente que já roda um pouco mais, e tá tudo bem, né? Fazendo um bom trabalho em todas as passagens que você tiver é o importante, porque é isso que vai seguir por você, né? Quando lembrarem de você, e a pessoa falar assim, essa pessoa trabalhou bem aqui, pode contratar. Ou você ser uma pessoa que quando você encontra no evento, você dá um abraço nela porque é uma pessoa querida que passou pela empresa. Não ser aquela pessoa que você passa e fala, ixi, aquele ali eu não quero nem ver, né? Então, assim, sucesso deixa rastro, gente. É amizades que a gente vai construindo ao longo da vida, não só o tempo que a gente está ali na empresa, né? Que legal, Fabíola. Muito obrigada. Depois de assistir esse episódio, a gente vai ter que inventar outras desculpas agora. Eu adorei, porque pode já convidar. vieram tantas soluções interessantes para todos os públicos. E quem nos dera poder falar muito mais sobre isso, mas por isso mesmo já fica o convite para retornar e ampliar esse assunto com a gente. Foi uma honra receber você aqui, Fabíola. Muito obrigada. Obrigada, agradeço o convite também. Foi uma honra para mim estar com vocês. Agradeço, viu, Henrique? Foi um prazer estar aqui. Nós estivemos juntos numa palestra e com o público de vocês também. E quero voltar mais vezes. Adorei. Que bom. Já está convidada. Esse foi mais um episódio do podcast da FAPSI, sempre trazendo um assunto relevante para a sua vida. E a gente volta numa próxima oportunidade. Não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal. Até a próxima. Até mais. Um abraço, pessoal.